Tá gravando já? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre um tema técnico, conteúdo técnico para o canal. Mas calma, esse é um assunto de utilidade pública que certamente é também do seu interesse. Afinal, você quer ter bens, né? Você quer construir patrimônio. Por isso eu posso dizer que este é um vídeo para pais, filhos, qualquer pessoa que em algum momento da vida passou ou vai passar por um processo de herança. Eu sou Matheus Xisto, contador e administrador de empresas, e hoje vou te falar quase tudo que você precisa saber sobre holding familiar ou patrimonial. Roda a vinheta aí, pata. Como é, amigo? Roda a vinheta aí, pata. Não, o miserável é um burro! Você certamente já ouviu falar desse assunto, mas você sabe o que é, você sabe para que serve e como funciona. Calma que eu vou te explicar tudo isso, e como esse vídeo é longo, nós vamos dividir em 3 etapas para facilitar a nossa didática. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre o caminho tradicional de herança, que é o processo de inventário, você deve conhecer. Depois eu vou explicar sobre a patrimonial, o que é, para que serve, como funciona, alguns outros detalhes. E em seguida, na terceira parte, eu vou montar uma planilha comparando esses dois formatos através de uma simulação. O Matheus mandou avisar que não vai mais gravar vídeos, porque você não se inscreveu no canal dele. Então, se você adora esse conteúdo, se inscreve aí e deixa logo esse like. Assim ele fica feliz e para com esse draminha fresco. Bom, você já deve saber o que acontece quando seus pais morrem, né? Você herda os bens através de um instrumento chamado inventário. Esses bens são passados a você através de um processo que pode ser judicial ou extrajudicial. Dentre as várias etapas de um processo de inventário estão contratar um advogado, apurar a existência de um testamento, analisar e compreender o patrimônio da família, decidir se o inventário será judicial ou extrajudicial, escolher o inventariante, negociar dívidas se houverem, discutir a partilha dos bens e, por último, pagar os impostos. Enfim, uma série de etapas que provavelmente serão muito demoradas e muito desgastantes. E aí, em paralelo a esse formato tradicional de inventário, nós temos a patrimonial, modelo que está em alta, todo mundo fala muito sobre isso. E eu vou começar quebrando um grande mito. As pessoas têm a equivocada ideia de que holding patrimonial, holding familiar, é coisa de gente rica, mas eu te digo, não é. Para mim, particularmente, a holding familiar tem muito mais valor e importância para quem não é rico, para quem tem apenas 1 ou 2 imóveis, por exemplo. E guarde essa informação que eu vou te provar isso. E para definir bem a patrimonial, eu vou ler aqui uma definição escrita por mim. A patrimonial é a pessoa jurídica, ou seja, a empresa, constituída com o fim de ser a proprietária dos bens da família em lugar das pessoas físicas, pai, mãe, filhos, com os fins de proteger esses bens e facilitar de maneira mais rápida e barata o processo de sucessão hereditária desses bens. Então, o objetivo da patrimonial está em proteger os bens de ações judiciais, coisa que pode acontecer com processos trabalhistas, tributários, cíveis. Outro objetivo da holding, que para mim é o mais importante, é facilitar a sucessão dos bens aos seus herdeiros. Como assim, Matheus? Sucessão patrimonial, por que é mais barato? Calma, eu vou te explicar. Mas antes disso, uma ressalva. Algumas pessoas falam sobre blindagem patrimonial, mas tenha muito cuidado com isso, porque no Brasil nós temos um termo chamado despersonificação da pessoa jurídica, o que permite ao juiz ultrapassar as barreiras da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio da pessoa física e fazer valer os direitos da outra parte. Então, tudo certo até aqui? Entendeu sobre a questão da proteção, né? Você já ouviu também que a herança ocorre através de um processo no qual um advogado elabora um instrumento chamado inventário. Esse trabalho pode ser bem caro e demorado, chegando a custar até 20% do valor dos bens do patrimônio. E além disso, você ainda tem que pagar o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. Aqui na Bahia, a doação 3,5%, no caso de herança, causa mortes, começa em 4% e termina em 8%.
uma bela de uma facada. E aí na patrimonial você tem um cenário muito mais simples, que já não é inventário. Daí você ganha tempo e dinheiro. O que é que a gente faz na prática? Os bens serão transferidos para a pessoa jurídica, que é a patrimonial. Isso a gente faz no momento da constituição ou ao longo da vida do patriarca. E aí os mais entendidos podem questionar sobre a incidência do ITBI, mais um tributo. E o que é o ITBI? Imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é aquele imposto que nós pagamos quando compramos um imóvel. Você já sabe a pedrada que é. Mas veja, vamos ler aqui o artigo 156 da Constituição Federal. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, corporação, blá, 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 blá. Ou seja, pela glória de Deus e os interesses de Brasília nesta operação, não haverá incidência do ITBI. Mas calma que haverá incidência do ITCMD, só que de uma forma diferente. Enquanto no inventário o ITCMD incide sobre o valor de mercado do bem, ou seja, o valor de hoje, na patrimonial ele incide sobre o valor declarado, lá na sua declaração de imposto de renda, ou seja, o valor de aquisição lá do passado. E isso, senhoras e senhores, faz toda a diferença. Você, durante sua vida, vai constituir a patrimonial e transferir esse patrimônio para essa empresa, para que ela seja a nova detentora dos bens. Sua família, sua mulher, seus filhos serão sócios ou acionistas dessa empresa e quando você ou sua mulher morrerem, automaticamente seus filhos passam a ser os controladores dos bens nessa pessoa jurídica. E tudo isso, gente, é de uma forma muito segura, pautada no direito tributário, sem meia volta ou subterfúgio. É uma operação totalmente lícita. Isso aqui, meus amigos, é a magia do planejamento tributário. Informação de qualidade que, infelizmente, está disponível para uma pequena parcela intelectual da sociedade que acaba se beneficiando, principalmente os mais ricos, né? Eu sei que para quem não é da área, tanta informação pode gerar dúvidas sobre o controle, as garantias da operação, mas nós temos uma série de possibilidades e cláusulas para proteger os interesses do patriarca. Por exemplo, cláusula de administração permanente, cláusula de mandato, cláusula de reversão, uma série de cláusulas que darão ao patriarca a proteção necessária até o final da sua vida. E agora é a parte da simulação. Então eu vou construir uma planilha para comparar as duas modalidades e a gente fazer conta. Fique tranquilo, você não precisa anotar nada, porque eu vou construir a planilha e depois nós vamos comentar ela. Você lembra que eu falei lá no início do vídeo que para mim a patrimonial ela é mais benéfica para quem não é rico? Pois é, agora é que a gente vai explicar isso aí. Na minha simulação eu vou considerar uma família pequena, tradicional, um casal, um homem e uma mulher com 2 filhos. Esse casal, ele adquiriu um imóvel lá nos anos 2000, um apartamento no valor de R$400 mil. Esse bem, ele deve ser escriturado na declaração de imposto de renda por este valor. E aí eu vou te dar uma dica bônus. O valor do bem na declaração não pode ser atualizado de acordo com o valor do mercado, a menos que você faça benfeitorias. Essa é a única forma de você atualizar o valor do seu bem. Outra forma além dessa está errada. Nós estamos em 2023, vamos considerar que o valor de mercado deste apartamento hoje é de R$1 milhão. Foi comprado por 400 mil, hoje vale R$1 milhão. Lembre-se que a gente não está falando aqui de uma família rica, tá? Suponha que os filhos, eles ainda estão iniciando as suas carreiras, podem ter saído recentemente de uma faculdade, ou podem ter se casado recentemente, ou seja, ainda estão construindo patrimônio, por isso não tem grandes reservas, né? Aquela coisa de todo brasileiro, brasileiros trabalhadores. A minha simulação serve para a morte do pai, ou da mãe, ou dos dois.
Muito bem, senhores, temos aqui a nossa planilha montada com alguns ajustezinhos que eu fiz, mas você sabe, a primeira parte aqui é contratar um advogado, é o profissional responsável por fazer o inventário. Eu utilizei aqui um percentual de 3% em cima ao valor de mercado, mas eu estou considerando aqui que você tenha um amigo, um primo ou um familiar para fazer um precinho camarada para você, porque via de regra os advogados cobram entre 10% e 20% do valor do patrimônio, tá certo? Então, para ser camarada aqui, eu reduzi para 3%, que dá 30 mil reais. Você vai ter também o cartório, né, para registrar, cartório de notas, vai ter aí uns 2 mil reais com despachante. O ITBI a gente já viu que não é incidente, e o ITCMD, que está incidindo aqui 8% em cima do patrimônio. Então essa aqui que é a pancada. Lembrando que o ITCMD ele é pago à vista, não tem parcelamento. E aí eu vou recapitular aqui o estudo de caso que a gente está fazendo. Estamos falando de uma família que não tem recursos, né? Não tem reserva de dinheiro para poder bancar um subtotal aqui de 122 mil reais. E aí o que é que a família vai fazer? Bom, o advogado vai ter que fazer uma petição para solicitar ao juiz uma cessão de direitos hereditários. O que é isso? Uma autorização para vender esse imóvel, que nós estamos falando aqui no valor de 1 milhão, para vender esse imóvel e poder custear essas despesas, né? Pagar o honorário do advogado, pagar todas essas despesas e principalmente o ITCMD. Só que é uma autorização, o imóvel ele estará alienado, ou seja, você precisará encontrar um comprador interessado em comprar um imóvel alienado, o que é um inconveniente para quem está comprando. Eu, por exemplo, não iria gostar de comprar um imóvel alienado, tá? Então, normalmente as famílias reduzem o valor do bem, colocam um desconto entre 10% e 20% do valor de mercado, para poder facilitar a venda e convencer o comprador. Então eu coloquei aqui um deságio de 10%, tá? De 1 milhão. Nós reduzimos o valor do bem para 900 mil, ou seja, já é uma perda. Então você pode constatar aqui que o inventário já causou aqui por si só uma perda de 100 mil reais, né? Uma degradação de 100 mil reais. Só que tem um detalhe. Se você está vendendo um imóvel por 900 mil, que foi adquirido por 400 mil, meus amigos, nós temos aqui um ganho de capital. E sobre o ganho de capital incide imposto de renda, valor de 15%. Então, nós apuramos aqui um ganho de capital de 500 mil reais, vamos calcular 15% em cima desses 500 mil reais, que dá 75 mil reais. Então, nós vamos somar aqui aos 122 mil reais, 75, tendo aqui uma degradação patrimonial já de 197 mil reais, somados ao valor que nós reduzimos do bem, 100 mil reais, vamos para 297 mil reais. Isso aqui considerando que o advogado é camarada, tá certo? Ou seja, de uma família que possuía um bem no valor de 1 milhão de reais, nós já perdemos 30% do valor desse patrimônio. Já na holding familiar, o que você vai ter basicamente é o honorário de constituição da pessoa jurídica, tá? Que é o valor de R$ 1.300, é o que normalmente uma empresa de contabilidade cobraria para fazer a constituição de patrimonial. É claro que a holding familiar, e aí que está uma pequena diferença, a holding familiar ela inclui um planejamento maior, uma avaliação de patrimônio, né? Uma avaliação familiar dos herdeiros. E esse valor, esse serviço, ele acaba custando um pouco mais caro, eu diria 4 salários mínimos, por aí em torno disso, tá? E aí você tem apenas o cartório de registro, você tem algum custo com o despachante, eu coloquei o mesmo, e aqui que está a grande surpresa. No caso da holding familiar, o ITCMD ele incide sobre o valor declarado no imposto de renda, que a gente viu é o valor de aquisição, 400 mil reais, portanto, apenas 14 mil reais. Mas, Matheus, por que 3,5% versus 8%? Porque aqui é uma doação e aqui é uma transmissão, tá certo? É diferente. Na doação, o imposto é 3,5%, pelo menos aqui na Bahia, tá certo? Então, nós podemos constatar que é uma grande diferença, é praticamente
5 vezes mais caro somente pela questão do processo, né? Fora as implicações que é a questão do ganho de capital. Muito bem, senhoras e senhores, então chegamos ao final desse longo vídeo. Eu espero que você tenha compreendido as diferenças e as vantagens da patrimonial, um modelo que é muito importante para sucessão dos bens, sucessão do patrimônio da família, serve para homens, para mulheres, solteiros ou casados, pessoas que pretendem construir patrimônio e ter filhos. E por fim, eu peço que você deixe o like, ative as notificações e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e me siga também no Insta. Nos vemos no próximo vídeo.